Olá pessoal, vou começar uma live aqui agora. Essa live eu tenho como convidado o Fernando, né, da farmácia 10X. Esperar ele entrar aqui e a gente já começa, tá? Já começa aí com ele as perguntas, tá? Então vai ser muito boa essa live, tá? O Fernando é um cara, você vai ver, ele parece um cientista, sabe? Ele tem muitas ideias, consegue relacionar muitas coisas diferentes. E hoje vai ser uma live diferente, tá? Esperar o Fernando entrar aí, a gente já convida ele para entrar, tá? Vamos lá, esperando aí o Fernando entrar aí já, né? Ó, então antes de eu esquecer não, mas gostaria de falar aqui, ó, eu vou agradecer aqui a algumas empresas, né? Ascoferj é uma associação de farmácias lá do Rio de Janeiro, muito atuante. Marins, um grande abraço. Farma Contábil. O que é o Farma Contábil? É uma contabilidade especializada, tá? Em farmácias. Porque você tem muitas contabilidades, mas focada em farmácia, eu indico a Farma Contábil. Guia da Farmácia. Agradecer a Guia da Farmácia também que está dando apoio aí nas divulgações, tá? Então a Guia da Farmácia está aí divulgando. Então agora o Fernando entrou aqui, ó. Vou adicionar o Fernando aqui. Tá? Então, e Avante Fiscal. Avante Fiscal, tá? O Fernando, fazendo uma propaganda. Oi, Giovanni, tudo bom? Tô finalizando a propaganda aqui, peraí. Olha lá, só aumentar aqui o som aqui. Tá. Agradecer aí o Farma Contábil, eu falei, a Ascoferj, Guia da Farmácia, Avante Fiscal. Avante Fiscal que é um software que ele valida a sua base de dados, classifica os seus produtos, pra você não pagar tributo errado, né? E Farmácia 10X aí, não sei se você conhece, Fernando. Vi falar. É uma molecada nova, tá começando agora aí. Tem que ter um desconto com eles. E o Farmácia 10X aí representado pelo Fernando. Fernando, tem muita gente, claro, que já conhece o Fernando, mas gostaria de dar uma introdução aqui do Fernando, né? O Fernando, eu já conheci ele em eventos, né, que a gente vai e volta. O Fernando é um cara super inteligente, fora da curva, um cara inteligentíssimo, e ele tem uma capacidade de enxergar informações que a gente geralmente não consegue perceber, tá? Então eu falo assim, às vezes a gente tem uma tendência minimalista de olhar para algum cenário e falar, é ali, é isso aqui que está acontecendo, e o Fernando pega e fala assim, não, peraí, vamos olhar mais a fundo, vamos enxergar esse mais a fundo, e é aí que vem a surpresa, né? Muitas vezes a gente toma uma decisão pensando que é uma coisa, correlaciona, né? Correlaciona uma coisa, né? E quando vê é outra, né? E aí eu trouxe o Fernando justamente para ajudar a gente aí a bater um papo e ver nesse cenário do que a gente está agora, como que você pode pensar em dados, como é que você pode relacionar melhor, como é que você pode pensar, quais cuidados você tem que tomar, o que os dados estão falando hoje para a gente. Então, é um pouquinho aí do que a gente vai bater um papo com o Fernando. Bem-vindo, Fernando. Opa, obrigado. Eu agradeço aí a introdução carinhosa, né? Isso aumenta a minha responsabilidade aqui. É a filosofia do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Espero aí contribuir de alguma forma aqui com a galera que está na live. Aí, então vamos lá. O Fernando já me entrevistou, agora é minha vez, né? Quero sugar o conhecimento do Fernando, tá? E esse conhecimento do Fernando é justamente para quem está ouvindo essa live aproveitar, né? Então vamos lá. Vamos começar do começo, né, Fernando? Fernando, você é um especialista em dados, você tem outras especialidades, mas vamos falar hoje um pouco de dados, né? E com essa situação que está o coronavírus, muita gente perdida, muita gente sem saber o que fazer, o que você pode falar? O que os dados, as informações que você tem, os dados que você analisa hoje, o que esses dados pode trazer para as farmácias hoje? O que traz de diferente hoje? A gente tem a sorte, né, Giovanni? Não sei se o áudio está sendo legal, está chegando bacana para todo mundo aí, dá um joinha, tá? A gente tem a sorte de trabalhar no mercado que é muito datificado, né? Acho que poucos varejos, eu tenho clientes em varejo de posto de gasolina, trabalho com algumas redes de supermercado também,
mas quando eu olho para a farmácia, eu tenho o privilégio de ter os dados. A gente consegue ter close-up, ter IQVIA, a gente consegue ter o mercado, consegue saber a nossa participação. Isso é um alento, né? A gente tem aí, embora tenha um atraso de 2 meses do que está acontecendo, a gente consegue tomar decisões melhores. Antes da gente aprofundar na questão dos dados, eu quero falar um pouquinho da minha história. Eu comecei a trabalhar lá de 2002, a trabalhar no varejo farma, e eu tive o privilégio de trabalhar com uma pessoa no TI que era muito boa, chama-se Pierre Torpino, que depois ficou meu amigo aí. E o Pierre era uma pessoa que ele era muito bom a gente chegava com ele com uma pergunta, ele já trazia lá na frente que tu nem imaginava que estava perguntando para ele. Isso me treinou a forma de pensar e de olhar para os dados, né? Nesse momento de incerteza que a gente está agora, a nossa mente, ela procura o conforto. Então, eu aprendi isso com o Pierre. Eu olhava para um dado, eu já queria rapidamente olhar para aquilo ali e já tomar a decisão. E sempre que eu encontrava uma correlação, sempre que eu achava, olha, quem comprou Viagra também está levando camisinha, eu levava isso para ele zombava dessa correlação e me fazia dizer, isso aí é uma correlação espúria, não tem sentido. E ele me deu um exemplo que eu quero provocar aqui, todo mundo que está na live, e depois eu vou falar dos dados do mercado. Ele dizia o seguinte, 100% das pessoas assistem TV, 100% das pessoas vão morrer um dia, mas a TV não mata ninguém. Então tem que tomar muito cuidado quando você olha para uma correlação e acha que ela está explicando alguma coisa. Correlação não é necessariamente casualidade. E nesse mercado que a gente trabalha, é muito comum a gente começar a encontrar essas correlações e pensar de forma enviesada. Vou dar um exemplo aqui de um viés. Viés é um gatilho mental, é uma forma que a gente tem de pensar que a gente reúne muitas decisões numa só. Então, é mais ou menos assim. A minha venda caiu. Mas a minha venda caiu porque tem menos clientes na loja. Eu pego a quantidade de cupons, eu vejo que a quantidade de cupons diminuiu e eu deduzo que foi essa quantidade de cupons menor que fez a venda cair. Isso não é uma relação de causa e efeito. Existe um efeito por trás que fez aquele cliente não ir na loja. Mudou o sentido da rua, eu fiquei muito mais caro, abri um concorrente. Tem outras variáveis ali que a gente não está trazendo para a baila. Então, quando a gente olha para dados de mercado, a gente não tem dados de IQVIA e close-up que tragam a valor presente aí o que aconteceu nos últimos 30 dias. Mas a gente já tem, Giovanni, um dado bem importante que foi divulgado essa semana, trazendo os dados da Close-Up, que ela faz uma projeção para abril que mostra um número bastante interessante. O mercado cresceu 18% de março para fevereiro, mas esse mês já está caminhando, vai cair 18% de abril para março, 18% menos esse mês contra o mês passado, que foi o pico que a gente teve em março, e agora a gente está caminhando aí para 8% a mais em relação ao ano passado. Então, se não tivesse o março absurdo que teve, o varejo farma nacional continua aí numa crescente. Ele vinha crescendo 12%, diminuiu um pouquinho para 12% por conta da antecipação de compra, né? Tem um monte de mudança de comportamento aí. Então vamos lá. Março estava normal, deu pico. Março foi o pico. Né? Aí cresceu quanto? 18. Vamos fazer um exemplo de uma loja. Imagina que uma loja média no Brasil aí vendia R$100 mil antes do pico. Tá. No pico ela vendeu 118 e agora ela vai voltar a vender 108. 108. Tá? Ela vai voltar para a média de antes, mas quando eu comparo com o mês anterior, tem uma queda. Então, tá? Fernando, isso aí é na média. Né? Se um cara que tem uma farmácia não acompanhou isso, ele pode ter um problema na farmácia dele? Pode, na verdade toda a média é um pouco burra, né? A gente está falando aí do Brasil que tem 80 mil drogarias, mas a grosso modo sim. Se você não aproveitou, e a gente tem aí algum levantamento de algumas informações aí de farmácia independente, isso foi meio que 90% das pessoas que a gente entrevistou tiveram um pico de venda, variado, um pouco mais, um pouco menos. Evidente que isso não vale se você estiver me assistindo e tiver uma loja no shopping, tu não vai concordar comigo. Mas se tu tiver uma loja de bairro, tu está vendendo mais do que uma loja de centro, né? Se tu fizer parte de uma rede associativista, esse ganho também foi substancial. Então, o que teve? O que aconteceu? E eu não estou falando nenhuma novidade aqui. A minha provocação vai ser um pouquinho para frente. É que houve uma antecipação forte de compra e muitos varejistas tomaram decisão baseada nessa antecipação de compra. Então, o que aconteceu no primeiro momento? Eu tô todo mundo batendo na minha loja, eu estou vendendo recorde após recorde, nunca vendi tanto na minha vida, eu começo a olhar para o meu estoque não estava preparado para isso, e não se sinta mal por isso, porque ninguém estava.
Não tem não tem um algoritmo no mundo que tivesse previsto para isso. A Walmart errou, a Walgreens errou, CVS errou, absolutamente ninguém acertou. E olha que eu conheço ferramentas aí que custam o projeto, o ticket mínimo para entrar é $250 mil para fazer um projeto. Tem empresas que cobram isso para fazer previsão de demanda. E se você entrar no site, ela tem a humildade de dizer que não tinha a menor ideia do que ia acontecer, mesmo a gente sabendo que na China já tinha acontecido um fenômeno 3 meses antes. Então, não se sinta mal se você foi pego de calça curta e teve um pico de venda. O problema não foi esse. O problema foi logo depois que a gente se empolgou achando que esse pico ia ficar mais tempo funcionando. Embora a gente tenha falado muito que isso ia ser uma coisa substancial, que esse pico não ia acontecer por muito tempo, muitas decisões foram tomadas ali. Né? Aí pode falar, João. Uma pergunta. Esse pico aconteceu por conta do medo? Tem relação? O medo da mídia transformou e aconteceu foi uma pandemia digital? Foi uma coisa digital que transformou e gerou esse pico? O que você acha, da sua opinião? Olha, é muito legal a tua pergunta comparar com o mercado da Itália, né? A Itália tem, quando eu pego a gente começa, o ideal para comparar um movimento desse não é comparar mês, tá, Giovanni? Quando você vai fazer quem investe em bolsa de valores aqui, eu não sei se tem alguém que gosta desse assunto, você acompanhar a variação de preço de um papel, você pode acompanhar dia a dia, pode acompanhar essa variação de papel mês a mês, ano a ano, tá? Quando você tem um cenário de incerteza, você tem que encurtar o período de análise. Então, você não pode agora tomar decisão de compra baseado no que você vendeu no mês inteiro de março. Porque você teve no mês de março semanas que a venda foi normal e teve semanas que a venda deu pico. Então, a melhor forma de você prever agora é você encurtar o teu período de análise e pegar semanas. Então, o que aconteceu aqui? A gente teve algumas semanas com um pico de venda absurdo, que 2 fenômenos se sobreporam, acabaram se sobrepondo. A gente não fala tanto, a gente não comenta tanto, mas nós tivemos, todo ano a gente tem por esse período uma expectativa de aumento de preço, acabou não acontecendo. Mas havia uma antecipação também de mercado por conta da possibilidade do medicamento subindo de preço, e era um preço, em média, muito maior do que foi nos últimos anos. Então, veio esse fator que tem um peso menor, e aí eu tenho um fenômeno que acontece todos os anos, se você lembrar aqui, você acompanha pelos noticiários, todos os anos acontece nos Estados Unidos aqueles furacões, né? Tem uma época que atravessa os Estados Unidos de costa leste a costa oeste, e as pessoas, quando sabem que vai chegar um furacão, o que elas fazem? Elas antecipam, compram. O Walmart já até coloca na previsão dele, vai ter muito furacão esse ano, então tem uns produtos que eles já sabem que vão vender mais, e eles acabam estocando. E esse fenômeno aconteceu aqui no Brasil. Qual que é a diferença de um furacão nos Estados Unidos e a Covid-19 no Brasil? Bem, é que a Covid-19 a gente não sabe quando termina. O furacão tem começo, meio e fim. A gente nunca ouviu falar de um furacão que passou 40 dias para passar, né? Em pouco tempo, um furacão vira uma tempestade tropical. No nosso caso, esse fenômeno de antecipação, a gente não sabe quando ele termina. Desculpa, pode falar, Giovanni. Não, então beleza. Não, beleza. Eu vou perguntando, porque eu tenho muita coisa para perguntar para o Fernando. Vamos lá. E aqui não tem nada ensaiado, não. Pode perguntar. Vamos lá. Eu sei que o Fernando aí é um cara antenado nas coisas, mas assim, vamos pensar que você é um cara que não tem a Equivia e você não tem Closado. Então você Legal. Não tem dados, né? Estão organizados no mercado. Mas assim, Fernando, vamos pensar o seguinte: a gente entra num site igual a Amazon, por exemplo, entra no Google, faz uma pesquisa na Amazon, certo? Nessa pesquisa na Amazon, a gente verifica lá alguns artigos, alguns relatórios e consegue pesquisar futricando lá, ver que tem alguns produtos que tiveram alta, outros produtos tiveram queda. Por exemplo, eu enxergando que algum produto lá, por exemplo, não sei, você pode dar um exemplo aí, você que fica pesquisando. Uhum. Eu consigo correlacionar algum produto que aconteceu na Amazon e trazer para a realidade do dono da farmácia? Isso aqui é o bacana. A gente trabalha num varejo que, mesmo pequeno, ele não tem o privilégio da ignorância. Ele não pode alegar, eu não sabia, né? E além do site da Amazon, a gente tem uma ferramenta incrível, que é 100% gratuita, que eu super recomendo, que é o Google Trends. Você vai no Google Trends, coloca lá cloroquina, coloca Riquinol, você vai ver o quantas as pessoas estão pesquisando isso, né? Só para fazer um parêntese rapidinho, Giovanni.
Eu tenho um cliente em Manaus que eu estava ouvindo o Trump falar sobre a cloroquina. Quando eu coloquei no Google que eu vi o boom na consulta, eu dei um print na tela, mandei para o CD do cliente e o cliente conseguiu na hora travar. Só que já tinha uma loja independente que já tinha feito um pedido de 300 unidades. Então, assim, mesmo a rede independente que não tem aí o seu Big Data, a sua grande ferramenta de dados, ele está atenado o que está acontecendo. Então, Google Trends é uma ferramenta poderosa. Você vai colocar um produto ou vai cadastrar um produto, olha lá. Mas voltando para a Amazon tem, eu posso depois passar o link aí, tem muita coisa que essas empresas, eles publicam e colocam dados públicos aí que você pode consultar. E tem algumas curiosidades aqui que eu trouxe para dividir com vocês aqui, que tem, que produtos a gente pode extrapolar que estão arrebentando de vender na Amazon e produtos que não estão vendendo. E aí a minha provocação aqui para quem está nessa live é o seguinte, é que às vezes a gente precisa pensar fora da loja. Eu não quero chegar aqui e dizer que losartana vai faltar, não quero chegar aqui e dizer que álcool gel é importante ter, porque vocês já viram trocentas live falando disso e não ia ser nem um pouco, não ia somar em nada. A minha provocação é assim, pessoal, vocês sabiam que máquina para pão foi o segundo produto que mais cresceu em venda na Amazon? Máquina para pão. Aí, putz, mas o que tem a ver máquina para pão com farmácia? Calma que a gente vai chegar lá. Todo mundo está falando de papel higiênico, que foi um boom de venda, todo mundo correndo para comprar papel higiênico. O papel higiênico ele foi o 24º produto que mais cresceu na Amazon. Ok? Você sabe qual foi o 25º produto que mais cresceu na Amazon? Milho para pipoca. Então, a gente começa a pegar os produtos que estão crescendo de venda e começa a traçar um perfil. Então, eu tenho pipoca para ficar em casa, eu vou ter comida para cão, que cresceu para caramba. Comida para cão, gente, na Amazon, cresceu 159%. Fralda na Amazon, cresceu 154%. E detalhe, tá? Comida para gato, cresceu 162%. Então, o gato está ganhando disparado do cão, gato está ganhando disparado de fralda. Isso mostra um pouco do comportamento desse consumidor quando ele não está com a gente. Para entender a jornada do cliente, e é um conceito que eu vou falar rapidamente, é entender todos os pontos de contato que você tem. Você hoje, quando a gente trabalha com 100 dados na farmácia, a gente sabe aquilo que ele compra de mim, mas eu não sei aquilo que ele está comprando fora. Então, isso me dá um certo alento para entender esse consumidor. Esse consumidor vai ficar mais tempo em casa, óbvio, mas ele vai fazer o quê? Pipoca para assistir Netflix, comida para gato, será que eu posso botar isso no meu mix? Não sei. Mas qual que é a provocação que eu faço? Analgésicos e primeiros socorros, eles cresceram na Amazon menos do que saco para lixo. Isso é um exercício de humildade para a gente entender que não é só o que o cliente compra comigo que faz parte da cesta de compra dele. Tem muito mais coisa relevante. E aí eu quero virar a página um pouquinho, indo para produtos que caíram, desabaram a venda absurdamente na Amazon. Primeiro produto que mais caiu de venda na Amazon é malas e bagagem para viagem. Ok? Então, mala para viagem caiu 77%. Roupas para noiva, a Amazon vende isso, caiu 63%. Móveis para bar, caiu 34%. Então aqui, você juntando os produtos que estão caindo e os que estão crescendo, você começa a ter um sentimento. Tá, mas vou te pegar aí agora. Hein? Uhum. Por exemplo, mala caiu, normal. Legal. Todo mundo, eu não sei, não sabia, mas faz todo sentido mala caiu, porque as pessoas pararam de transitar, certo? Ok. Mas assim, beleza, eu sei que mala caiu. O que eu posso relacionar mala com a minha farmácia? O que você Olha, pode falar? Tem vários insights, eu vou dar dois aqui. Um dos produtos também que eu não citei aqui, que caiu muito na Amazon, foram produtos de bebidas alcoólicas. Tem um estudo da Nielsen aqui, que eu posso depois dividir com vocês, que mostra que a categoria de bebida alcoólica desabou absurdamente. Mesmo vendendo pela Amazon, olha só, eu posso beber em casa, ok? Depois eu vou voltar lá na mala. Eu vou dar um exemplo antes. Qual que é o produto que eu tenho na farmácia que eu vou vender muito se eu tiver um aumento de bebida alcoólica? Gove. Talvez pílula do dia seguinte. Nos clientes que eu consigo moer alguns números, pílula do dia seguinte não teve nenhum boom de venda. Né? Vai ter uma categoria de produtos aí para disfunção erétil e tal, que talvez se mantenha na horizontal ou até tenha queda. Falando da mala, as pessoas viajando menos, um dos produtos que é curva A da Colgate, pode olhar na sua loja aí, é aquele kit. É aquele kit que tem, dentro dele tem lá uma pastinha de dente, um enxaguatório miniatura, ok?
esse produto seguramente vai também sofrer uma queda. O que eu quero provocar com isso, tá, Giovanni? É que quando eu quero que a gente comece a olhar para o que não está acontecendo. Eu não quero que a gente fique gastando tempo só olhando para o que está vendendo muito. Vamos olhar para os impactos que vão ter produtos que eu não vou ver tanto. E aí eu vou poder mover o CMV dessa mercadoria para comprar coisas que eu preciso. Quando eu chego e digo assim, a minha venda cresceu 30% com pico, não foi um 30% de A a Z. Tem produtos que são impactados para baixo. Vou dar outro exemplo. Toda a linha que é voltada para a questão social, né? Tipo assim, maquiagem, produtos protetor solar, essa linha toda, ela vai cair. Aconteceu isso na Itália, a linha de dermocosmético desabou, 30%, tintura está seguindo o mesmo caminho. A gente imagina que, um pouco mais na frente, quando as mulheres estiverem em casa com a raiz branca, aí, isso possa ter um aumento ter uma demanda reprimida. Mas nesse momento, eu pensar em aumentar algumas categorias e não olhar para esses dados é uma temeridade. Eu posso estar desprendendo um recurso que eu vou precisar dele mais na frente. Então vamos lá. Pensando, o dono da farmácia ele tem um recurso limitado, né? Uhum. Tanto recurso como limite de compra de crédito nos distribuidores, certo? Então ele não pode comprar tudo que ele quer. Se ele compra tudo que ele quer comprar, que ele acha que tem que comprar, ele vai ter que pagar essa despesa, né? E aí ele pode ter um problema de fluxo de caixa. Então, ele está buscando equilíbrio. Então, ele tem que começar a pensar, então, como que ele pode otimizar essa grana que ele vai gastar, essa gestão financeira dele, certo? E se ele souber relacionar as coisas, ele vai falar não para alguns produtos que era normalmente a venda era por VA, porque basicamente alguns produtos. E ele pode pegar essa verba e começar a colocar em outros produtos que não eram, vão passar a ser, né? Exato. E aí, você pensando nisso, por exemplo, né? Você consegue imaginar que esse momento vai mudar ou vai adicionar, ou outras categorias que nem eram fortes vão acontecer dentro da farmácia? Você consegue visualizar isso vai acontecer? Olha, a questão assim, quando a gente fala categoria, né, cada um que está assistindo a gente aqui vai olhar para sua base de cadastro e vai pensar de uma forma. O que eu digo é o seguinte, a gente tem nesse primeiro momento um consumo irracional de acumulação, né? Gosto de falar do papel higiênico, né? O papel higiênico, eu li um artigo recentemente de um cientista americano que ele estava tentando entender a lógica por que explodiu a venda de papel higiênico. Todo mundo meio que zomba disso, né? A Covid ataca os pulmões, não provoca diarreia, então por que teve esse boom todo aí de venda? Tem coisas que a gente, quando tira o preconceito daquilo, quando a gente olha só pelo número, a gente começa a entender. Então, imagina o seguinte, a gente está numa quarentena no Brasil, onde a gente não é nem uma quarentena muito... É um isolamento social de 50% das pessoas estão em casa. É o último número oficial que a gente tem, 49, 52, ok? Essas pessoas, elas iam ao banheiro quando estavam trabalhando. Elas iam ao banheiro no shopping, ok? E agora elas vão em banheiro só em casa. Então, é natural que tenha um aumento desse consumo. Assim como tem aumento de consumo de produtos para arroz, eu vou comer mais em casa porque eu não estou comprando fora. Então, quando eu entendo que houve uma mudança de hábito, primeiro o hábito maior, quarentena, eu estou em casa, nesse momento meus hábitos são limitados. Os hábitos que vão ter mais impacto agora são hábitos que eu vou proteger a minha família de germes e bactérias, eu vou ter categorias para limpeza de casa e para criar algum tipo de indulgência no meu lar enquanto eu estou nesse estado. Essa indulgência no lar, esse consumo de antecipação, ele não pode ser extrapolado para que quando eu sair daqui eu vou continuar consumindo. Vou dar um exemplo que não tem a ver com farmácia. Eu não posso imaginar que o boom que está acontecendo com lives de cantores sertanejos a cada 5 minutos, eu não posso imaginar que isso vai durar. Né? Existe algum comportamento que ele vai acontecer de antecipação e está acontecendo agora e ele vai voltar depois ao normal. O que a gente imagina que vai durar? Uma categoria que não existia que vai permanecer. A higienização das mãos. A gente já viu isso na Itália. Né? A Itália está passando aí pela pior fase e lá os dados são publicados e a gente vê que essas categorias continuam crescendo, não no patamar de antes, mas ela continua crescendo. De toda vitamina C nunca mais vai voltar para o patamar que ela estava antes.
A gente vai ter novos entrantes, vai ter outras situações pontuais, e ela vai voltar, ela vai continuar todos os produtos para polivitamínicos que tem alguma pegada de proteção, de sistema imunológico, elas vão ter outro patamar. Uma categoria que vai existir nas farmácias, a gente imagina, por um bom tempo, a máscara de proteção. Daqui a pouco vai ser quase como um novo espaço na gôndola com máscara de proteção. Já começou esse fenômeno. No começo, qualquer máscara servia, não importa. Agora já tem gente personalizando a máscara com logo, enfim. Isso é uma categoria que vai ficar, e eu estou falando isso baseado nos dados da Itália. Ele teve, no começo vendeu bastante, desabou, e quando sai de quarentena tem que ter máscara, então todo mundo vai usar. Então eu diria que vai ter categorias que vão voltar para o tamanho dela, porque era só antecipação de compra. Vou dar um exemplo de uma categoria que vai voltar para o tamanho dela, que é só antecipação de compra. Losartana. Produtos da farmácia popular. O governo aumentou a quantidade, permitiu que você tirasse mais produtos. Isso é uma antecipação de compra, né? Vou dar um exemplo aqui. Tive essa semana a ligação de uma loja independente, onde a discussão era o seguinte: eu tenho pouca losartana, eu vou entregar só 2 losartanas para o cliente aqui, porque eu não quero que falte. Aí eu falei, mas por que você vai fazer isso? Não, porque quando ninguém tiver losartana, eu vou ter losartana aqui para colocar. Mas e quem te garante que não vai ter mais losartana? Tá todo mundo comprando esse produto de fora. Dipirona. Dipirona vai voltar para o patamar normal dele. A gente não sabe exatamente o tempo, mas eu ficar super estocando isso, só porque eu estou com um viés de que eu não posso perder venda sob nenhuma hipótese, não me parece razoável. Agora, eu começaria, Giovanni, para ser bem assertivo, a dar um passo para trás e olhar quais são as categorias que vão ficar depois disso e que eu posso começar a trabalhar com elas agora. Eu posso, por exemplo, assim também, olhar os hábitos da minha família, do meu vizinho. Por exemplo, faz sentido cair o barbeador, compra de barbeador, já que as pessoas não estão se barbeando todo dia para ir para o trabalho, entendeu? Faz sentido... Por exemplo, faz sentido hoje o cara que não é analista de dados, ele olhar comportamento e fazer isso refletir dentro da empresa dele? Se ele tiver poder... O duro é que, assim, às vezes as pessoas que estão mais próximas dos dados na empresa são pessoas que não têm poder de decisão, né? É muito comum eu chegar numa empresa e encontrar um cara ninja de Excel que sabe fazer as correlações, as regressões todas, mas ele é uma pessoa que ele não tem poder de polícia. Então, o que é legal do varejo independente e o que eu me encanto com o varejo independente é quando você, dono, começa a ter esses insights, começa a olhar as coisas, entendeu? Para que você não adianta eu saber fazer para que ver, saber fazer tabela dinâmica, mas eu não poder comprar, não negociar, não saber. Eu sei o que tem que comprar, mas eu não tenho poder de compra. E quem tem o poder de compra não olha para o dado. Eu acho que aí esse que é o barato. Eu diria que o ideal é eu tenho que aprender uma nova habilidade. Eu acho que nesse período de quarentena, que eu sei que farmácia acabar não tem tanto esse tempo, mas essas pessoas têm que voltar e dizer, vou aprender 2 coisas de Excel, 2 coisas só. Tabela dinâmica e PROC-V. Se você souber isso, você está na frente, muito na frente, assim, muito na frente. Eu conheço soluções hoje da Danhub, da Symphony Retail. Danhub custou 6 milhões de dólares para a Drogasil há 4 anos, 5 anos atrás. A Symphony Retail é uma solução que custou para pagar menos 2 milhões de dólares há mais ou menos alguns anos atrás. E tem coisas que você pode fazer com Excel. Não precisa ser uma Danhub, não precisa ser uma Symphony Retail, que dá para fazer. Agora, esse dado está contigo. Se tu emite cupom fiscal, se tu tem entrada de nota fiscal, tu tem esse dado. Já começa a brincar. Então vamos lá. Faz sentido aqui, ó. Faz sentido. Eu tenho a minha farmácia. Eu sei que máscara, baseado porque outros países que estão à frente, eu sei que máscara vai continuar. E também eu posso perceber também que máscara pode ser um produto de atração para a minha farmácia, certo? Virou um novo categoria de destino, né? Experimenta dizer que está dando máscara hoje na tua... Compre R$50 e ganhe uma máscara, para você ver se não tem gente lá para comprar. Então, se eu colocar uma área lá assim na minha farmácia, com máscara descartável, máscara colorida, máscara com design diferente, isso pode ser uma estratégia de venda? Eu já vi, inclusive, álcool gel que... Como é que é aquela goma que a molecada brinca? Smiling, né? Smiling? Smile. Tem esse vídeo? Slime. Eu já vi álcool gel que é para molecada brincar com aquilo. Então, assim, vai vir muita coisa por aí.
Agora a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, Giovanni. A gente já passou por isso numa escala infinitamente menor. Há uns 3 ou 4 anos atrás, o Brasil passou por um fenômeno chamado Zika vírus. E o Zika vírus começou assim, começou um pânico justificado, várias crianças, principalmente no norte do Brasil, aí, o norte e nordeste do Brasil, crianças nascendo com microcefalia, e as pessoas saíram numa caçada louca de repelente. E no final, passou o Zika vírus e ficou um monte de repelente. Então, tem novas categorias que vão começar a aparecer, e essas novas categorias, elas precisam... Opa, eu estou acabando de receber aqui uma fofoca, tem aqui, ó. Olha que coisa interessante, aqui a pessoa da produção acabou de me mandar aqui, tá? Olha só, é um combinado, olha que legal, é um combinado, é um sushi aqui que você compra e vem junto um álcool gel. Não, tá vendendo. Ah, não, desculpa, é rapidinho. É um cara aqui pelo Hashi Delivery aqui em Campo Grande. Hashi Delivery, vê se dá para ver aí rapidinho, ó. Hashi Delivery, tá? Que ele vende sushi, comida japonesa e por acaso ele também está vendendo álcool gel. Então, a gente tem aí um monte de oportunidade, né? Eu estava conversando essa semana com um amigo que ele é representante do Norte e Nordeste da Chili Beans, e ele estava me contando dele, eles estão tentando fazer um movimento também de colocar, as farmácias estão abertas, será que eu posso levar Chili Beans para dentro de uma farmácia e poder funcionar? Então, tem oportunidades aí. Agora, o que eu lamento muitas vezes, tá? Eu lamento muitas vezes é que a gente tá com um pensamento voltado para aquelas categorias de, olha, eu preciso comprar álcool gel, eu preciso comprar losartana, eu preciso comprar dipirona, e a gente não olha que na crise o dinheiro muda de mão, né? Na crise o dinheiro muda de mão. Então eu posso ter nesse momento um monte de oportunidade na minha loja. A questão que você falou, Giovanni, sobre melhorar a loja, de botar uma categoria, a gente tem uma agravante aí, tá? A gente tem uma agravante que é o seguinte, em algumas cidades do país, eu acho que alguém que está assistindo aqui também passa por isso, eu preciso garantir que a loja continue funcionando. Então, para isso, algumas lojas estão botando cestões, não da forma que vendia antes, mas o layout agora é para preservar a distância e o contato com o atendente. Tem pessoas hoje que vão na loja com medo, elas não querem nem passar o cartão para não ter contato lá com a máquina. Então, essas mudanças elas vão acontecer de forma sutil no tempo. A gente ainda está no modo sobrevivência. A gente ainda está ligado no modo sobrevivência para ver muito claramente essa mudança do consumidor no ponto de venda. Eu vejo essa mudança do consumidor no hábito de compra dele em casa. No ponto de venda é muito mais o medo, entrar e sair e resolver meu problema. Certo. Mas vamos lá. Agora uma pergunta, né? Eu vou... Perguntas misturadas aqui. Né? Eu vou tendo dúvida. Por exemplo, eu moro em São Paulo, mas estou em Minas agora, né? Estou em Minas. Certo. E aí é o seguinte, a cidade tem 15 mil habitantes. Claro que você sente toda a diferença aqui, né? E da diferença que você sente você vai numa farmácia pequena, né? Tem 15 mil habitantes. Aí você não tem aquilo que você quer. Aí você tem que pegar o carro e ir em outra farmácia ou ligar para o atendente, que é uma coisa chata. Você tem qual produto que você tem e tal. Então é o seguinte, para mim, por exemplo, é muito mais fácil pedir pelo e-commerce lá em São Paulo e o cara me entrega, certo? Agora, cidade pequena, em farmácias pequenas, será que é viagem minha ou será que elas têm que começar a pensar e também disponibilizar seus produtos e vender pela internet? Eu digo o seguinte, Giovanni, que não tem escolha. Eu acho que a gente está passando por uma alfabetização digital aí na marra, e a questão é o seguinte, se você achar que não é legal, que não vai fazer, alguém vai fazer, vai ser o teu concorrente da tua loja pequena do lado, vai ser uma grande rede que vai fazer, ou vai ser eu vou falar aqui o nome de uma que já trabalha no Brasil há muito tempo, já entrega no Brasil inteiro, a Ultrafarma, que já entrega no Brasil inteiro. Então, a questão não é se tu vai fazer, mas é quando tu vai fazer. Tu pode fazer com velocidade, ou pode fazer mais lento, mas tu vai precisar fazer. Agora, eu preciso deixar claro uma coisa. A venda de delivery, vamos falar de alimento agora. Você vê que eu vou para o varejo farma, mas eu converso com outros varejos porque eu acho que tem exemplos que mostram onde é que a gente vai estar daqui logo mais. Então, o varejo, o delivery de comida no Brasil era o seguinte, tem um número do iFoods que ele publicou que 15% de tudo que se negocia de comida no Brasil era vendido por delivery.
Esse número deve ter agora, a base de consumir no restaurante caiu, dobrou do delivery, então fica o número distorcido. Mas antes do Covid-19, a gente falava que 15% do que vendia pelo delivery, vendia de restaurante era pelo delivery. Na farmácia, era 1,5%, dado mais publicável aí, que é da Abrafarma, não chegava nem a 2%. Ok? Então a gente sabe que é um novo canal, é importante, tem que ter, mas eu não com um pouco mais de parcimônia, eu não diria que isso vai ser 50% da tua venda. Se a gente atingir o nível que tinha os restaurantes antes, a gente está falando aí do número que seria 10 vezes mais do que a gente vendia antes, e aí seria 15%, 20% do teu faturamento seria isso. Outra provocação que eu faço, não tenta inventar a roda, sabe? Não tenta sair para fazer um aplicativo, vou fazer um aplicativo, eu vou fazer o meu site. Não, ninguém tem mais paciência para colocar um aplicativo no celular. Eu não vou botar o aplicativo da tua farmácia no meu celular se eu compro de ti com pouca frequência. É muito mais negócio eu ser uma pessoa dentro do WhatsApp que tu pode pedir, e aí tu tem que fazer isso, conversar com o teu sistema de delivery, de entrega, do que eu ser um aplicativo que vai ocupar memória, que eu vou ter que lembrar depois. Eu fiz uma conta outro dia, eu tenho 218 aplicativos no meu celular. E tem aplicativos que eu não apago por dó, mas eu nunca acessei. Então, tu vai ter um esforço gigantesco para ser um aplicativo e no final tu não vai ter. Então, qual que é a sugestão que eu dou? Existem soluções no mercado que tu pode espetar e subir a tua loja em 48 horas. Não tem custo. Não tem custo nenhum para tu fazer, tem custo pela transação. Tu pode espetar teus produtos na Amazon, tu pode abrir um marketplace na Americanas, né? E que tu já tem duas coisas na Americanas, que é o fluxo e tu não tem que se preocupar com o site. Eu acho que aí o caminho nesse momento é você ir pelo que já tem pronto, com um exercício poderoso de humildade. Que não é momento para você fazer, agora eu vou fazer o meu site ninja no nível hard. Procura o que tem feito, espeta com a prerrogativa que é o seguinte: em quanto tempo eu estou disponível para que a pessoa possa vender? E aí tem que desligar algumas coisas na cabeça, que é o seguinte: eu não vou fazer porque ele está me cobrando muito caro. Eu tenho, voltando a falar de iFoods depois. iFoods, muitas vezes, você já deve ter acontecido esse fenômeno. Tu pega o iFoods para comprar alguma coisa e no cardápio do iFoods, no cardápio tem o WhatsApp do dono do restaurante falando: não pede por aqui não, pede comigo, né? A plataforma te levou até o cliente, mas ele está dizendo porque ele sabe que ele está pagando por isso, está pagando um valor. Eu acho que esses valores vão cair no Brasil inteiro, mas é preferível, na minha opinião, tu ter um custo que tu está pagando por transação e tu tá online, tu ter uma presença digital, do que tu ficar esperando para que o melhor dos mundos aconteça. Isso não vai acontecer, e enquanto você fica aí paralisado, esperando que tudo fique normal, tem alguém fazendo na tua frente. Que site é esse aí que você falou que dá em 48 horas? Você já tem ele de cabeça ou você tem que... Chama-se, tem vários, mas um que eu super recomendo aí, vou dar um exemplo. Vai agora no Google e coloca Doril no Google. No lugar que você colocar Doril no Google, você vai ver que vai aparecer um site lá que vai aparecer uma consulta orgânica. É Consulta Remédio. Acho que muitos de vocês já acessam. O Consulta Remédio agora, ele também permite que você tenha uma loja digital lá dentro. E é muito simples de você subir. Você tem que dar um arquivo em Excel com código de barra, com preço e com estoque. E a partir daí tu tem uma loja funcionando. Eu não estou aqui fazendo propaganda do Consulta Remédio, tem outras soluções aí. É só um exemplo poderoso de que você pode ter amanhã uma presença digital sem precisar desprender energia para fazer um site do zero. Tá, eu vou dar um exemplo aí de uma experiência, né? A cidade aqui controlou a entrada no mercado. Se controlou a entrada no mercado, você passava de carro lá, você falava assim: não vou ficar numa fila. Aí tem uma placa. Pode pedir por WhatsApp. Entendeu? Aí eu falei: beleza. E aí eu fiz o pedido por WhatsApp, né? Pro supermercado. Pro mercado daqui, né? Não chega a ser um supermercado. Pedi por WhatsApp. Eu fiquei a tarde inteira por conta do mercado. Entendeu? Tô falando, a experiência é ruim, tá? Então, antes de você pensar a experiência... Por quê? Eu pedi o arroz, pedi o feijão, pedi umas tomates. Aí ela pegou e falou assim: e arroz? Pode ser o arroz X? Aí eu falei: pode. Né? Aí na hora que eu falei pode, aí ela sumiu do WhatsApp, a pessoa, né? Sumiu, aí depois voltou. Depois de uns 10 minutos, falou: é tipo 1?
Entendeu? Aí eu faço. Aí eu já tava fazendo outra coisa, aí eu voltei. É, tipo um. Aí depois, o molho de tomate não tem esse, pode ser esse. Aí eu falei, eu fiquei o dia inteiro no WhatsApp com a menina do supermercado. E ela perguntava e saía para fazer os outros WhatsApps dela, as outras respostas. Então eu tô falando assim, ó, eu acho que assim, uma coisa que você pode começar a pensar, as pessoas não vão sair de casa. As pessoas vão ter o consumo, certo? As pessoas podem esquecer de fazer um pedido adicional naquilo que ela está pedindo, certo? Então, por exemplo, a pessoa pediu um enxaguante bucal. Será que ela tem fio dental também? Entendeu? Então, por exemplo, assim, eu acho que as pessoas têm que começar, o dono de farmácia, o dono de mercado, geral, assim, começar a pensar como que a pessoa sofre do outro lado. Entendeu? Sem visualizar o produto, sem saber quais produtos que o cara tem. Ninguém gosta de ficar no WhatsApp. Mas você tem isso? Aí o cara, isso eu não tenho. Isso você tem? Não, isso eu tenho. Então me dá um. Mas eu tenho de 3 marcas. Como? Então é perda de tempo, tá? Então eu acho que as pessoas têm que começar a pensar nisso, né? E aí você pode ajudar aí com a sua visão, porque como que as farmácias podem ajudar as pessoas a comprarem aquilo que elas precisam, sem ficar aquele bate-papo, porque ninguém tem tempo, né? Olha, tem uma dica aí que tem um conceito que é cesta de compra, né? Quando você compra um produto, qual a probabilidade de você levar outro produto? Então, eu vou dar um exemplo aqui, que eu sempre falo, quem compra Viagra, Giovanni, o que você acha que ele leva no mesmo cupom fiscal? Preservativo. O preservativo, ele não é o produto o primeiro da lista. Sabe qual é o primeiro Não. produto da lista? Tem uma lista enorme de produtos, o primeiro da lista é água mineral. Ó. Então, o consumidor ele não é o tipo de produto que você leva uma tadalafila para deixar em casa e para tomar naquele, não. Você já sai para consumo imediato. Vou fazer uma provocação aqui. Amanhã, quando chegar na frente da sua loja, dá uma olhada, ver se tem uma... Porque agora talvez o hábito tenha mudado. Mas se você olhar na frente da tua loja e tiver uma caixinha jogada lá, ou vai ser um contraceptivo de emergência, ou vai ser um medicamento para impotência ali. Ok? Então, esse tipo de... Como é que eu consigo encontrar oportunidade nisso? Aí eu estou falando de uma... Se eu tiver todos os cupons, eu consigo saber qual é a probabilidade do produto se repetir naquele cupom. Então, eu sei que Dorflex vai ser um produto que vai se repetir muito cupom. Quando tiver Dorflex dentro, ele vai levar o quê junto? Mas isso dá trabalho, vai ter que moer número, vai consumir muito recurso. Uma dica que eu dou para você fazer amanhã. Entra na Amazon. E a Amazon ela tem muito produto que ela já vende, que vende na farmácia. Então, quando eu colocar lá Listerine na Amazon, o que ela me oferece? Então, aí eu já começo a fazer correlações. Um balconista, por que um balconista antigo, em tese, ele é um balconista melhor do que um balconista novo? Porque ele mentalmente ele já faz essas correlações. Então, a dica que eu dou para vocês é criar cartões aí, e já, quando a loja tiver, a loja vai ter menos cliente na loja, vai ter um movimento menor agora, cria cartões. E se eu no meio do cartão eu estou levando aqui um Listerine, o que coisas eu ofereço com o Listerine? E quando essa venda acontecer por WhatsApp, eu acabo fazendo, que é o que o Willi está falando aqui, que é o cross-selling. Isso é muito fácil de fazer, mas exige disciplina para fazer, né? Vamos lá. Imagina assim, eu vou lá é uma ação, hein? Isso aí é ação. Para quem está aí ouvindo aí, ó, ação. Isso é importante, ó. O Fernando falou, exercício. Entra na Amazon, coloca um produto e automaticamente vai aparecer outros produtos. Isso vale muito para perfumaria, né? Para medicamento vai ter que chamar aquela galera mais antiga aí e trocar figurinha com eles. Então você começa a fazer a relação, olha, quando puxa isso, por exemplo, se você estabelecer um relacionamento de WhatsApp com o cliente, certo? Eu queria dar outra dica aqui, Giovanni, rapidinho. Na hora que ele tiver o pedido, você pode já, por exemplo, mandar, alguns desses outros produtos você vai querer também, que eu te entregue. Então pode ser um gatilho aí para aumentar seu ticket médio de venda, né? Olha, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte, o que você está fazendo hoje para que o cliente tenha o WhatsApp da tua loja? Como é que você faz? Né? No passado, como é que você fazia para que a loja tivesse, para que o cliente tivesse teu telefone? Dava um imã de geladeira, dava um calendário. Isso não é mais legal, porque tu entregar alguma coisa física para o cliente hoje pode ser um meio de contaminação. O encaixe é um meio de contaminação. A dica que eu dou é essa aqui, ó. Coloca na tua loja aí QR Codes
que quando a pessoa apontar para o QR Code, já vai direto para o número do WhatsApp, para você salvar, e aí você já está dentro do celular do cliente. Se você estiver dentro do celular do cliente, você já começa a interagir com ele. Ok? Eu acho que o QR Code é super baratinho, dá para fazer, dá para deixar na fachada da loja. Quer ver um exemplo? Quem aqui já ouviu falar do PicPay? É aquela ferramenta de meio de pagamento que é uma mistura de WhatsApp com pagamento digital. Ontem, na live que estava tendo dos Chitãozinho Chororó, os sertanejos todos lá, no canto tinha lá um QR Code que era do PicPay. E aí eu poderia comprar e pagar coisas por lá. Um QR Code hoje me permite não só comprar, como pagar também por isso. E o custo disso é muito baixo. A pessoa é zero no começo. Não quer mais relar na maquininha de cartão. Quer ver outro exemplo, Giovanni? Quer ver outro exemplo? Do seguinte. Põe o meu cartão, quando eu falo assim, pô, tem que relar aqui na maquininha, cara. Eu não quero relar. Mas exato. Eu sou obrigado a relar. Então você tem que Quer ver outro exemplo? Vou te dar outro exemplo. Ontem eu pedi uma pizza aqui em casa, né? Aí eu peguei e falei pro cara da pizzaria, olha, filhão, eu tô em quarentena aqui há quase 2 meses. Eu não quero que essa pizza... Eu estou aqui dentro de casa, eu não quero que essa pizza traga corona para dentro de casa. Então eu estou escapando aqui sem viajar 2 meses. Não deixa que a pizza venha aqui e me pegue aqui dentro. Então, outra preocupação que você tem que ter não é só o canal para o cliente comprar. Que garantia você está dando que aquele entregador que está indo na casa do cliente, ele tomou a precaução, que ele não está indo lá e está expondo você de alguma forma. Então, a gente mudou o mindset, a gente está pensando em momentos diferentes. Vou te dar outro exemplo, Giovanni. Eu estou vendo muita gente muito mais tolerante com o tempo. Quando eu pedia um Uber, que ele demorava 5 minutos, eu cancelava. Hoje, se eu faço um pedido no supermercado e ele demora 1 dia, eu estou mais tolerante, porque eu sei que do risco que eu tenho de eu ir lá. Né? Então, às vezes, a gente poder dizer para o cliente, olha, vou te entregar, mas vou te entregar em 4 horas. É melhor do que tu prometer entregar em 2 e entregar em 2h30. Ô, Fernando, deixa eu falar uma coisa aqui, né? Olha só que interessante, né? Falando, o WhatsApp vai ser uma das principais ferramentas, do meu ponto de vista, de pedido de venda, de correlacionamento com o cliente, tá? Então, eu vou falar a verdade para você. Eu tenho um livro aí, né? Deixa eu até mostrar aqui pro pessoal, peraí. Se não acaba a live, eu não mostrei, né? Gente, estou lançando um livro aí, ó, de tributação de medicamentos, regra de negócio, tudo isso daqui. Aí eu fiz vários markets para vender esse livro aqui. Mas sabe por onde que eu mais vendi esse livro? WhatsApp, entendeu? Então, toda a venda desse livro aqui foi por WhatsApp. E aí eu vou dar uma dica para dono de farmácia. Então, o Fernando já mostrou, ó, coloca um QR Code na sua farmácia, certo? Coloca o QR Code. Como é que chama a outra ferramenta aí que você falou? PicPay. Adiciona o PicPay no relacionamento com o cliente. Agora, outra coisa. Imagina que você vai salvando esses contatos do cliente, garante que ele salve o seu contato lá também. E aí, uma cidade pequena, por exemplo, chega feriado. O que você pode fazer? Você pode pegar todas essas pessoas, uma dica tecnológica, tá? Você pode pegar todas essas pessoas que é contato, que é cliente, e coloca numa lista de transmissão. Não é grupo. Nessa lista de transmissão, você pode mandar para ele. Oi, meu amigo, hoje é domingo, no próximo domingo eu vou estar de plantão. Né? Porque cidade pequena é sempre assim. Cidade pequena, antes tinha 2, 3 farmácias. Aí você ia lá no centro, você já resolveu. Agora não. Agora tem 8, 9, 10. Aí você fala, qual farmácia que está de plantão? Então você pode estabelecer o relacionamento. Você pode até falar com o concorrente que o concorrente está de plantão. Porque aí o cara nunca esquece o WhatsApp ali, tá? Então, é isso aí, gente. Então, o WhatsApp também, do meu ponto de vista, o WhatsApp foi o lugar que mais aconteceu venda para mim. Então, as coisas estão mudando. Antes era e-mail, agora está sendo muito mais agora por WhatsApp. Giovanni, vou dar uma dica aí. Na próxima live que tiver tu coloca um QR Code do PicPay aí no cantinho. A pessoa vai apontar o celular aqui na live e vai comprar o livro direto daí. É muito legal. Eu super recomendo daí. E eu tenho uma coisa legal do PicPay, tá, pessoal? É que o PicPay permite fazer assinatura. Olha que maluco. Então, eu posso combinar com o cliente pelo PicPay que eu vou vender aquela losartana todo mês e vou entregar para ele vai descontar do PicPay.
Então, assim, mas nem todo mundo usa. Na hora que você instalar PicPay, tu vai perceber que tem uma galera que faz parte do teu relacionamento que já está usando. Então, eu não abriria a mão dessa ferramenta aí nas próximas semanas. Então, é o seguinte, então tem outra pergunta aqui para o Fernando agora. Outra pergunta aqui para o Fernando. Quer ver, ó? Viés cognitivo, né, Fernando? Você falou aí, já falou aí. Você tem umas pegadinhas mentais aí, né? O que você acha? Quais são as principais pegadinhas mentais que você vê aí? Gente, explica para gente o que é viés cognitivo. Né? Vamos lá, viés cognitivo é o seguinte, é quando você, atualmente, a gente tem 10 minutinhos aqui, vou ter que ser bem rápido. Viés cognitivo é o seguinte, a tua cabeça, ela foi programada para tomar decisão rápida. Então eu vou olhar para alguma coisa e rapidamente eu vou dizer se eu fui com a cara daquela pessoa, se eu não fui com a cara daquela pessoa. Isso é bom, isso não é ruim. Porque a gente não pode ficar todo o tempo olhando para uma coisa e levando muito tempo para decidir. Só que viés cognitivo é uma bênção e uma maldição. Nesse momento de incerteza, tem vários tipos de viés cognitivos que vão fazer você, dono de farmácia, tomar decisão errada. Né? Fiz aqui uma colinha para falar de alguns viés cognitivos aqui. Tem um que eu acho bem bacana, que é o viés cognitivo da ancoragem. Pegando aí o Giovanni, que é um especialista em praias, para falar disso. O que é o viés cognitivo da ancoragem? Eu tenho um Rolex que custa 20 mil reais, eu tenho um Cássio que custa 200 reais, mas no meio dos dois eu tenho um Bulova que custa 2 mil reais. Então, se eu tenho 3 faixas de preço, eu estou direcionando você para comprar aquela faixa de preço intermediária. Essa pegadinha mental a gente chama de viés cognitivo. A gente tem um outro efeito aqui que é o viés um viés que é o seguinte, é o viés do autoatendimento. Que é o viés do autoatendimento. A gente que já no colégio, a gente sabe disso. Quando o professor dá uma nota alta para a gente, fui eu que tirei 10. Quando o professor dá uma nota vermelha para a gente, foi ele que me deu a nota vermelha. Né? Então, essa forma de pensar, ela parece inocente, mas ela te provoca um monte de problema. Vou citar um problema aqui, que nesse momento eu queria pontuar e queria trazer isso para combinar. Quando a gente combinou essa live, a gente falou assim, como tomar decisões inteligentes no varejo farma. E eu podia ir por um caminho de moer número, de fazer para que ver, de colocar cupom, de fazer uma análise mais cabalística aí, voltada para a minha praia, que é a parte de análise de dados. Mas eu queria fazer uma provocação para vocês, que é o seguinte, a maneira da gente pensar nesse momento de incerteza, a gente tem que pensar diferente. Um dos vieses mais punks que a gente tem que desligar agora chama-se viés da... Espera aí um pouquinho. Viés da normalidade. Tem 2, é o viés da confirmação e o viés da normalidade. Anotem aí, depois dê um Google nesses 2 viés, que são 2 formas de pensar que nesse momento pode atrapalhar a tua loja. O que é o viés da normalidade? Pessoal, Covid-19 já matou mais gente nos Estados Unidos nesses poucos meses do que a guerra do Vietnã em 10 anos. Mas tem muita gente ainda achando que está tudo bem, está tudo normal. Viés da normalidade ou viés do pânico negativo é aquele momento que você acha que tudo vai se resolver e tudo vai passar. Tem vários exemplos de casos onde um avião em chamas, as pessoas olham uma chama dentro do avião e não tiram o cinto de segurança para descer pela porta de emergência, achando que aquilo ali é um filme que está passando na frente. Por que eu estou falando isso? O governo federal está dando vários incentivos aí, redução de jornada, permitindo que você jogue para frente uma série de impostos, e a gente, muitas vezes, por ainda estar achando que está tudo normal, porque o meu faturamento não mudou, porque isso pode passar logo, eu acabo paralisado e não tomo nenhuma decisão. Então, tomar decisão inteligente é desligar esse viés da normalidade e pensar o seguinte, se isso aqui demorar 6 meses, eu já tomei a decisão agora. Eu não vou tomar decisão daqui a 6 meses para frente. Né? Então, tem várias leis aí, pacote de bondade que o governo federal tem feito para reduzir jornada da tua loja, para poder que o governo pague um pedaço da folha, e você, isso aqui eu não vou fazer ainda, porque não importa. Renegociar aluguel, é chato renegociar aluguel, vou deixar para depois, logo tudo fica normal. Desliga esse botão do viés da normalidade e começa a agir rapidamente para poder buscar todo o benefício que você tiver, e for possível. Não é hora de zona de conforto, né? Zona Nem de um conforto, pouco. Acabou. Nem um pouco. Momento de desconforto, né? Olha só que loucura. E eu acho que isso aí está acelerando muito, né? Acelerando muito a velocidade das coisas, né? Então, por exemplo, eu trabalho muito com a indústria farmacêutica, e a indústria farmacêutica, meu serviço aumentou, não parou, né? Tem muito mais trabalho hoje que tinha antes.
Uma das coisas assim, aquela farmácia Iguatemi, que fica dentro do shopping. Conheço, Shopping JK em São Paulo, conheço. Linda loja. O projeto dela era o quê? O e-commerce para 2022. O que aconteceu? A loja dela é só em shopping, então perdeu o faturamento. O e-commerce dela ficou pronto em 2 meses. Entendeu? Nesses 2 meses, e-commerce pronto. Então, eu estou falando, isso faz com que as pessoas que estavam na zona de conforto, naquele planejamento, naquelas coisas, mudem rapidamente. Então, o que o Fernando fala não está tudo normal, as coisas vão mudar, você tem que olhar todas as possibilidades e aplicar essas possibilidades, você tem que começar a enxergar oportunidade, começar a ser mais observador, começar a analisar melhor os seus dados, começar a usar, por exemplo, a Amazon como referência, para você começar a tomar decisões mais inteligentes. E não espere todas as lojas da sua cidade fazer o que o Fernando falou, para depois falar, agora eu vou começar, já que está todo mundo fazendo, né? Comece amanhã. Um plano... Comece ontem, né? Eu acho que o melhor momento de tomar decisão hoje foi ontem, né? Outra dica é assim, olha para a Itália, olha para a China, olha para os Estados Unidos, tem coisa acontecendo lá que você já pode tomar decisão aqui. Né? É muito tomar decisão depois, achando que vai normalizar, eu não apostaria nisso. Né? Fiz uma pesquisa recentemente, Giovanni, com 110 donos de farmácia independente, eu fiz 3 versões, é uma pesquisa sem rigor acadêmico, mas é uma massa interessante. No começo, 60% dos respondentes diziam que a pandemia passaria em 30 dias. Hoje, menos de 15% pensa isso, a grande maioria aposta em 120 dias. Então, se você tem caixa hoje, para você renegociar o seu aluguel, reduzir a sua folha de pagamento com os benefícios que o governo tem, se você tem qualquer vantagem e você está pensando se vai fazer ou não, tem muita gente fechada que venderia a alma para ter a oportunidade que você tem, mas você está com o viés ligado da normalidade achando que tudo vai passar. Isso, eu estava conversando com um amigo meu hoje que mandou um laudo, ele está com Covid-19, e ele disse, agora eu acredito que isso aqui é para valer, antes eu achava que era uma gripezinha. Então não espera chegar para que você tome essa decisão. Tá. Então, pessoal, infelizmente, Fernando é uma fonte sem fundo de tanta informação que ele tem ali dentro, o negócio não acaba, só que acabou o tempo aqui. E aí eu quero fazer o seguinte, a gente tem que agradecer as pessoas que são parceiras, né, que ajudam isso. Show! Então é o seguinte, quero agradecer aí a Ascoferj, Associação do Rio de Janeiro de Farmácia. O intuito dela é muito bom. Eu acompanho também, muito legal. Tenho acompanhado conteúdo top, super recomendo. Marins lá, um pessoal muito gente boa. O Avante Fiscal, que é uma empresa que analisa os dados contábeis e fiscais, e ela faz o quê? Te dá o retorno para você ter o cadastro correto e não pagar tributo errado, não ser autuado. Então, Avante Fiscal é um software, tá? Já gostei. Pessoal, muito legal lá. Tem também o Farma Contábil lá no Rio de Janeiro. O Farma Contábil é uma contabilidade especialista em farmácia, que dá muito problema aí, né, pessoal? E a Guia da Farmácia, que é uma parceira mesmo aí, que ajuda... Já tive artigo publicado lá, tem um artigo meu sobre chatbot lá, muito tempo atrás. Voltar a fazer, né, Fernando? Tem muita coisa para fazer. E Farmácia 10X, né, que é o projeto aí do Fernando, o Giovanni. São um projeto de 2 caras pioneiros aí de negócio e pessoas que elas pensam diferente, elas pensam em ajudar, primeiro. Se der dinheiro, estamos felizes. Estamos juntos, é isso aí. E aprender também, a gente aprende muito, segue lá. O ajudar vai na frente. Então, segue aí a Sintax, segue aí o Farmácia 10X e agradeço a todo mundo aí, agradeço principalmente ao Fernando. Poxa, passou rápido demais, gente, passou muito rápido. Um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, fica até a próxima. Tá, joia, pessoal. Um grande abraço. Segue lá, sintax.com.br. Estamos aí para ajudar. Um grande abraço, Fernando. Valeu, obrigado, pessoal de Manaus aí pela audiência aí. O pessoal está me vendo aqui, o Willis, Evaldo, todo mundo, obrigado. Valeu mesmo. E a Farmácia 10X aí continua. Ô, Thiago, valeu. O Thiago está aí com a gente direto. Obrigado, Thiago. Tem gente do Brasil inteiro aí na live. E é isso aí, em pleno feriado, tivemos aí mais de 200 pessoas aí, 250 pessoas online o tempo todo com a gente. Eu pensei assim, feriado o pessoal não vai fazer, mas está todo mundo junto. Tá todo mundo junto.
Valeu. Vamos continuando aí. Falta 30 segundos aqui, Fernando. Tá aí, ó. Esse livro aqui é muito legal. Se você tiver que saber sobre viés cognitivo, super recomendo. Você não é tão esperto quanto parece. Quer tomar decisão melhor? Te deixa a arrogância de lado. Quem toma a decisão certa é quem toma a decisão errada e volta atrás. Eu super recomendo esse livro aqui. Tá bom? Não é tão bom quanto o livro do Giovanni aí, mas eu recomendo. Beleza, pessoal. Olha o livro aí.